Olá a todos, boa tarde. Eu sou Nailce Machado, regente do Coral Municipal de Santos, e nós estamos aqui para mais um Falando em Coro, mais um programa da série, não é? Que já virou uma série. As pessoas já perguntam quando vai ser o próximo, sobre qual assunto é o próximo, e essa série de programas foi feita para a gente falar um pouco do mundo do canto coral, que muita gente acha que envolve pouca coisa, ou que é muito simples, só juntar as pessoas e cantar, mas não, envolve muita coisa, envolve muito trabalho, envolve muita organização, e para falar em organização, hoje nós estamos aqui com o maestro Márcio Busato. Olá, Márcio, tudo bem com você? Olá, saudações a todos e todas. Obrigado, Nailze, pelo convite. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, para vocês conhecerem um pouco mais do currículo do Márcio. Eu sei que vocês conhecem como maestro, mas vou falar um pouquinho aqui da formação do Márcio, que é bacharel em regência coral e em composição musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já lecionou regência na universidade, também na Universidade Federal de Santa Maria. Dirigiu projetos culturais, festivais, grupos corais e também a Orquestra Filarmônica da PUC, no Rio Grande do Sul. Atualmente reside em Porto Alegre e está à frente do coral da PUC, do Rio Grande do Sul, do coro da URI Erechim, Universidade Regional Integrada, do coral de meninas de Bom Princípio, que eu sou fã, e do coral ítalo-brasileiro do Rio Grande do Sul, que também sou fã. Márcio, vamos conversar um pouquinho hoje sobre organização de coros amadores, que de amador só tem nome, né? Então, a maioria dos coros no Brasil são coros que nós chamamos de coros amadores, só no sentido de que não são profissionais, trabalhadores que eu digo não recebem para cantar, mas que fazem um trabalho profissional, né? Então, fazem um repertório de um nível de dificuldade, muitas vezes, bem difícil, repertório que envolve música popular, que envolve música erudita, e que precisa de uma boa administração, de uma boa organização, e é sobre isso que você vai falar aqui hoje para a gente, não é isso? Exatamente, né? O cantor de coral amador, na verdade, eu vejo mais como aquele que ama o que está fazendo, né? O amador no sentido de amar, sim, enfim, muito e não no sentido específico de ganhar dinheiro, enfim, isso, né? muito bom mesmo esse termo aí, viu? É o cantor que ama cantar. E sempre é bom lembrar que nos corais o compromisso ele pode ser tão intenso quanto um profissional. Sim, sim. Né? O que diferencia é o laço, né? Que canta por amar, né? Ou às vezes não tem uma formação tão específica assim que o faria um cantor de coro profissional, né? Mas os compromissos são bastante semelhantes aos profissionais, né? A gente tem no canto coral um grande instrumento de educação musical, e muitas pessoas vão passar pela música, o contato que elas vão ter com a música é através do canto coral, né? Então, são pessoas que muitas vezes não foram musicalizadas antes, e vão ter esse contato que muitas vezes chega na idade adulta com aquela frustração de não ter conseguido aprender música, e vão estreitar esse laço com a música através do canto coral, né? Então, daí a importância do canto coral como um instrumento de educação musical propriamente dito, né? Você preparou o material para a gente, vai compartilhar esse material para você falar do seu assunto de hoje, não é isso? Eu estava pensando assim de que a função do regente ela é muito mais ampla, como tu comentaste ali. O regente ele não trabalha só durante o ensaio ou durante as apresentações. Aliás, é o que menos a gente trabalha, acho que é onde a gente menos trabalha é durante as apresentações, né? Cada regente tem a sua rotina, a sua forma de trabalhar, mas certamente vai trabalhar muito mais fora do ensaio do que no ensaio. Com certeza. E talvez se fosse fazer uma média assim, de trabalho, creio que daria cerca de 20 horas ao todo para 3 horas de ensaio, né? Desde de estudo do repertório, organização, e pensar a organização do coral, a programação,
se atualizar, né? Tem uma série de questões organizacionais, né, que demandam um tempo, claro. Quando a gente não faz arranjo também, não escreve para o coro. Também. Eu faz tempo que eu não produzo arranjos, porque eles me tomam muito tempo. Mas eu já fiz arranjos seus, viu? Olha! Meus coros, Que legal. As minhas partituras foram longe, assim, eu fico bem satisfeito de saber que volta e meia corais do Brasil e até de fora fazem elas, né? Eu fiz numa época pré-universitária e depois também durante a universidade, quando eu tive meus primeiros coros profissionais, né? E aí eu ficava ali 1, 2 dias a fio até acabar o arranjo, e precisava de um arranjo muito específico para aquele grupo que tinha que funcionar. Exato. Assim, meio que de primeira, né? Acho que todo mundo começou a fazer arranjo assim, né? Todo mundo que faz arranjo começou escrevendo por necessidade para o seu grupo, né? Eu vou compartilhar agora, e já fazendo uma ressalva de que muitos já fazem a direção artística e muito bem, né? Então eu penso que essa discussão ela vai ajudar mais ainda quem ainda não pensou nisso, quem ainda não estruturou isso no seu grupo, e quem sabe deu uma mexida, né, para os próximos anos, aí, quem sabe a gente volte no presencial, ou mesmo algumas coisas já dá para ir estruturando no modo online, né? Considerando que tudo envolve planejamento com antecedência, né? Então, nada melhor do que a gente planejar hoje o que vai fazer o ano que vem, Sim. O que vai fazer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? As orquestras profissionais, que seria, digamos, um modelo de organização, de direção artística, elas preveem mais ou menos para 5 anos, né? Umas mais, outras menos, né? Na Europa, talvez até para mais anos, né? Mas você vai preenchendo a agenda para muitos anos, né? Vai fazendo essa previsão, e claro que depende de recursos, depende da disponibilidade de artistas grandes, enfim, né? Mas é bom que a gente vá pensando, principalmente quem ainda não pensou artisticamente de uma forma mais estruturada nesse tema, né? Aqui está umas fotos de alguns eventos que eu fiz, né, com cada um dos meus grupos. Eles são eventos mais ou menos recentes, sempre pensando assim de que uma das responsabilidades do diretor artístico, no caso da direção artística, é o sucesso da programação, né? Então, claro que depende um pouco de como isso se alia à divulgação, né? Porque tem que chegar ao público de alguma maneira. Mas uma das grandes responsabilidades do diretor artístico é encher de público os seus eventos. A gente tem visto aqui na minha região, e talvez um pouco mais no interior do estado, que tem muitos festivais de coros, por exemplo, que não tem público. Eles são praticamente frequentados pelos próprios coristas dos coros que estão participando, né? E isso é uma opção, né? Por que não fazer festivais para o público? E aí, como mexer nisso? Como construir esse público, né? É claro que não dá para construir do dia para a noite, né? Sim. Às vezes nem de um ano para outro, mas você, com um pouco de pensamento a longo prazo, um pouco de estrutura, dá para ir contornando essas dificuldades acredito eu, em qualquer cidade, né? Então é tudo uma questão de construção. Eu dividi aqui em três etapas óbvias, no caso, né? Um primeiro pensamento assim é como é que eu vou escolher o perfil artístico do meu grupo, né? Como é que eu quero estruturar que esse grupo seja conhecido por aquela habilidade ou por aquele tipo de evento, né? Preocupar em criar exatamente uma marca. Se fosse pensar em marketing, né? Qual é a marca, né? O que eu vou vender, qual é o produto, como eu quero ser conhecido, né? E como é que eu vou estruturar isso, né? Pensar no meu perfil artístico do meu coro, que pode ter vários, inclusive, eu posso transitar entre alguns, né? Mas eu me preocupo aqui no caso dos coros que não têm um perfil ou que são um tanto ecléticos, e o ecletismo pode ter um lado ruim de não dar nenhum
nenhum rumo à situação, né? Então, nesse caso, eu exploraria o ecletismo de uma maneira que desse um rumo, né? Já podemos falar sobre isso. Mas é fundamental, eu acho, da visão de um diretor artístico, é construir o perfil do seu grupo, né? Com as ferramentas que você tiver. Um outro passo, então, seria implementar esse perfil, né? Que ferramentas a gente tem para implementar, né? Eu gostaria de ter um coro com este perfil. Então, como é que eu vou fazer para chegar lá? Né? Para que caminhos eu tomo? O que eu faço? Eu consigo fazer isso sem dinheiro? Ou preciso de dinheiro? Eu preciso de um projeto? Eu preciso de um assessor? O que eu preciso para implementar isso e fazer acontecer? E uma vez implementado, então, a gente pode avaliar as coisas, aprimorar, quem sabe mudar de rumo, enfim, né, fazer a coisa crescer. E eu acho que isso é um pouco sair da zona de conforto, né, quando a gente arrisca novos voos, né. Mas eu acho muito saudável a gente, de vez em quando, dar um passo assim, quase que maior que a perna, mas ainda dentro das possibilidades, né, para a gente dar uma crescida, né, conhecer novos horizontes, quem sabe até errar, né, quem sabe se arrepender e voltar aí para um outro caminho, né? Mas vai sair da zona de conforto, né? Exatamente, né? E, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas eu acho que a intenção de crescer, ela pode ser atingida. Então, fazendo as coisas com calma, bem pensadas, trabalhar com firmeza nessa direção, eu acho que a gente pode implementar uma boa direção artística e também aprimorá-la a cada ano, né? Uhum. Para começar, digamos, a arejar a cabeça, né, eu proponho aqui uma pergunta, né? Como você almeja que o trabalho de seu grupo seja visto ou reconhecido? Que tipo de produto cultural? Que perfil você quer? Aqui teriam 300 mil perfis que a gente pode traçar e ainda você pode achar um que seja exclusivo seu, né? Por exemplo, eu listo aqui um exemplo que me veio à cabeça, né? Eu gostaria que meu grupo fosse conhecido pela qualidade do repertório, por boas gravações que eu coloque no YouTube, que participe de festivais internacionais de boa qualidade, que promova eventos bem-sucedidos. Então, a minha marca, nesse caso aqui, seria um foco na qualidade de tudo, né? Eu quero ser conhecido como um coro tenha uma qualidade em tudo que faz. Poderia aqui citar vários exemplos de coros, né? E provavelmente vocês conheçam, Nailza deve conhecer bastante exemplos de coros que são conhecidos pela sua qualidade. Sim. Quando pensa em qualidade, eu lembro daquele grupo. Né? Todo mundo tem isso na cabeça. Um outro exemplo diferente, eu gostaria que meu grupo fosse reconhecido por apresentar bons shows de música popular, com movimentação cênica, com grandes convidados, às vezes convidados famosos, boas gravações, bons materiais gráficos, uma boa imagem, né, mais para o lado popular. Uhum. São duas entre tantas outras possibilidades. Né? Possibilidades são... Nós temos um coral aqui em Porto Alegre, que eu gosto muito, e provavelmente seja um dos melhores do país na linha em que ele segue, que é o Expresso 25, sim, do Pablo. Do amigo Pablo Trindade. Né? Quando eu penso em coro cênico, quando eu penso em música brasileira, eu penso nele, penso no Expresso 25. Criou a marca. Né? Já criou a marca. Quando eu penso em um coral de qualidade, assim, nossa, teria tantos, né? Sim. Teria talvez o coral da USESP, né? Eu penso muito no coral, no Ars Nova da UFMG, né? Sim. Então, se eu quero fazer um evento que eu precise de um coral que tem um bom repertório erudito, provavelmente eu vou recorrer lá ao Lincoln Andrade, né? Lincoln, me manda aí uma música, ou venha para o meu festival, que eu estou precisando de ti. Se eu precisar de algo popular, assim, com movimentação cênica, com bons arranjos, eu vou bater um fio ali para o Pablo Trindade. Pablo, eu preciso do Expresso 25.
Então é mais ou menos nesse sentido de criar o seu perfil, né? É claro que qualidade todo mundo quer, mas um pouquinho mais, né? Que tipo de apresentação física, né? Que tipo de uniforme, se o uniforme ele tem a ver com o repertório, se o tipo de evento que eu estou produzindo passa algo para quem vai assistir, né? Então, enfim, né, dá para começar a estruturar o seu perfil pensando nos exemplos que a gente tem aí pelo Brasil afora, né? Inclusive, hoje é muito fácil ver na internet, né? Sim. Muitos exemplos de coros que cantam só rock, coros que cantam música folclórica, coros que cantam gospel, coros de universidade, por exemplo, como é o caso do meu coral aqui na PUC, que eu vejo um coral universitário como, assim, um coral que deve, sob o meu ponto de vista, apresentar vários tipos de repertório, tipo um leque, né? Sim. Baseados, a meu ver, claro, de Renascença, Barroco, Classicismo, século XIX, século XX, também música popular, música internacional, enfim. Mas a base seria apresentar um pouco mais do que um coral que não tenha a estrutura de uma universidade possa, né? Então, apresentar esses gêneros que não são tão fáceis de se produzir, né? Então, também é um perfil. Coral universitário, ao meu ver, tem esse perfil de apresentar esse leque baseado nos grandes compositores da música universal, né? No nosso caso aqui, eu falando mais da música ocidental, claro, né? Mas achar o seu perfil. Outra pergunta, né? Que tipo de repertório dará a seu coro um perfil específico, né? Eu quero ter um coro assim, mas que tipo de repertório eu preciso fazer para ter esse perfil? Eu vejo música popular, música de concerto. No caso, eu faço aqui uma expressão de música de concerto mais próxima ao conceito de música clássica que a gente tem, né? Música música, digamos, de compositores da história da música, assim, com uma trajetória, enfim, música contemporânea, né? Tem o repertório étnico, que é muito, aqui no nosso estado tem muito, né? Sim. De música italiana, música alemã, música polonesa. Uma parte dos coros que se dedica praticamente só a esse repertório, né? E eu acho que ele tem que estar claro. Falei com você esses dias do documentário que eu assisti, no Legado Italiano, que fala dessa tradição dos italianos no sul, né, com relação ao canto coral, né, o quanto era a única forma deles se lembrarem e matarem a saudade da pátria era cantando juntos, né, e isso fez com que se criasse uma grande tradição de coros italianos aí no sul. Então, eu acho que todos os coros têm isso, né, o canto coral tem essa coisa de... Aqui nós temos um legado enorme, inclusive na música alemã, porque a colonização alemã aqui foi muito forte, e eles trouxeram as sociedades de canto para cá. Então a cidade inteira girava em torno da sociedade de canto, e era ali, inclusive, que se fazia os grandes eventos da cidade, né, os bailes, enfim, né, e ela pertencia, então, à associação de cantores, né. Hoje em dia elas estão um pouco desativadas ou mudaram de rumo, às vezes nem tem mais os corais, mas já foi um dos grandes pilares também, né? E talvez até mais expressiva essa influência alemã do que a italiana. Mas, enfim, são repertórios assim que tem muita coisa para coral, né? E dá para explorar, inclusive, dentro de uma nacionalidade, né? Você pode explorar vários tipos daquele repertório daquela nacionalidade. Construir, né? Eu que trabalho com coro de tradição italiana, penso muito nisso, né? Como é que eu posso construir um repertório que dê uma identidade ao meu grupo, né? Então, teria, por exemplo, dentro da música italiana, eu poderia fazer música folclórica, poderia fazer música popular, antiga, recente, poderia fazer ópera, né? Poderia fazer música renascentista, que está cheio de repertório bom de música renascentista italiana, Vivaldi, enfim, entra aí barroco afora, tem muita coisa, né? Então, mesmo dentro de uma linha que parece fechada, você tem um leque enorme de
possibilidades. De opções e possibilidades, né, para dar o seu perfil artístico, né? E talvez ele nunca esteja realmente completo, né? Você tem que considerar que as coisas evoluem e que você também evolui, o grupo evolui, e talvez o objetivo de atingir um perfil específico, ele seja mutante, né? Ele atinge por um momento, mas ele se modifica um pouco a cada ano e você vai aprimorando. Enfim, evoluindo aqui, tem mais uma pergunta, né? Que tipo de eventos conferirão ao seu coro uma linha artística, né? Como concertos anuais temáticos, por exemplo, turnês, festivais, apresentações didáticas, lançamentos de gravações, enfim, né, o tipo de evento e o nome que eles têm, eles são uma opção artística, né? Eu estava falando agora há pouco de coral italiano, por exemplo. Nós promovemos aqui um festival de música coral italiana, que foi um absoluto sucesso de público, né, e de interesse de coros. Podiam participar coros que não são italianos, desde que cantassem música italiana, né? É um exemplo, por exemplo, de explorar a sua característica a seu favor, né? Uma vez fizemos na PUC o Rock Festival, por exemplo, que era um festival de música vocal, e o tema era rock, né? Então também foi um sucesso de público, entupiu o auditório, foi muito, muito boa a experiência, né? Então você escolheu eventos que valorizem o seu grupo e valorizem a sua linha artística também. E aí vai ser muito importante você dar nome aos bois, né? Dar nome aos seus materiais como se eles fossem produtos, né? Uhum. E isso é muito interessante de você pensar num todo da linha artística, né? Pensando em implementação das escolhas, uma vez que você já tem as suas vontades, já observou que possibilidades o seu grupo traz, que a sua estrutura, a estrutura que você tem traz, né? Que às vezes tem coisas que precisam de dinheiro, outras não, outras precisam de mais salas de ensaio, ou outros objetivos. Se o objetivo é alto, você precisa de assessores, né? Maestro auxiliar, pianista, precisa de uma orquestra. Enfim, você pode escolher objetivos que não sejam completamente adequados para a estrutura que você tem. Então tem que fazer um brainstorming aí com você, ou talvez com uma equipe, ou talvez com colegas, amigos, né? E encontrar possibilidades que sejam desafiadoras e também tracem um perfil para o seu trabalho. No caso aqui, eu fiz uma pirâmide bem simples de entender, né? Que para ter uma escolha de um perfil artístico, para traçar um perfil, eu preciso ter um repertório com esse objetivo, né? Então, se eu tenho um coral, por exemplo, de universidade, eu vou pensar que ele vai ser conhecido por fazer diversos tipos de repertório e principalmente os grandes compositores. Então eu vou ter que ir lá pegar boas composições da Renascença, boas composições do Barroco, Classicismo, enfim, de todos os períodos, também dar uma visitada na música popular, escolher bons arranjos, né, fazer toda uma preparação para esse repertório no contexto do meu grupo, né? Então, o repertório, ele não, ao meu ver, não deve ser escolhido assim ao acaso. Ele deve se encaixar exatamente, você pensar, inclusive, num programa de concerto, né? Onde vai ter um início, um meio e um fim. Peças, por exemplo, equilíbrio de peças mais agitadas com peças mais calmas, peças mais técnicas com peças mais simples, peças com algum efeito novo para o público, talvez alguma estreia, música brasileira, música internacional. Equilibrar as coisas dentro do repertório com um objetivo final, né? E para isso a gente precisa da mídia, né, também, para vender o nosso peixe, né, para trazer as pessoas. Eu acho que não adianta praticamente nada a gente se matar trabalhando se a gente não informa as coisas, né? Se a gente não manda lá para os jornais, se a gente não coloca nas redes sociais, se a gente não convida as pessoas, fora, claro, a mídia de boca a boca, né, que funciona muito em cidade menor. Então, assim, dirigindo artisticamente, eu digo, como iniciar então a caminhada, né? Eu vou dirigir de agora em diante pensando no meu perfil artístico e na construção artística do meu grupo, né?
escolher o repertório anual que se encaixe com uma temática artística geral. Elaborar a agenda anual com objetivos artísticos e didáticos, que é o que a gente falou há pouco, né? Ampliar e envolver o público com o repertório histórico, como um exemplo, né? Explicando os períodos da história da música, que é justamente o que tu falaste há pouco, né? Como é que a gente vai envolver e trazer mais público, né, para músicas que não tocam na rádio tão facilmente. Então a gente tem que construir isso, né? Seria um exemplo, por exemplo, que eu listei aqui, né? Entre tantos outros possíveis, né? Trazer novidades, artistas convidados e grupos convidados. Novidades é uma coisa que cabe muito bem em qualquer tipo de programação. Eu falei de dar nomes, né? Eu gosto muito de ter nomes para poder desenvolver as coisas como se fossem realmente um produto. Uhum. Ou então que elas se transformem depois em produtos, né? E aqui eu já engato no escrever pequenos textos para cada concerto ou evento, apresentando o produto e contextualizando para o público, para os cantores e possíveis patrocinadores. Então, cada tema que você dá, cada nome que você dá, você pode explorar isso escrevendo um pequeno parágrafo, que vai ser bom para tudo. Você vai usar isso para jornais, para rádio, para internet, para falar para os cantores, para apresentar para patrocinador, fazer um slide. Então, desenvolver um pequeno texto sobre o tema. E anexar imagens, trabalho gráfico, que valorizem a ideia artística central, né? Então, digamos, empacotar o teu produto antes mesmo que ele exista, né? Já dá um pensamento ali mais profissional, digamos, a estruturar mais profissionalmente o teu produto. Sim. Daí, passando essa parte, acho que é bom fazer sempre análises, né? Análise do que você fez. Por exemplo, a análise de público anual, né? É bom sempre saber quantas pessoas você atingiu por ano, seja online, seja presencial. Os famosos indicadores, né? É essencial. Tanto quando vai escrever um projeto, né? Se é um projeto de lei de incentivo, se é um edital, enfim. Os indicadores para qualquer grupo que pretenda obter um patrocínio ou que pretenda qualquer coisa é muito importante. Não só para grupo, qualquer atividade aberta a público precisa de indicadores, né? E muitas vezes a gente não faz, né? Não tem noção de quantas pessoas assistiram no ano, não tem. Esses números têm que estar à mão sempre, a gente tem que criar esse hábito de fazer um levantamento, não quer fazer um livro de presença, mas tudo bem, deixa alguém responsável em mais ou menos mensurar quantas pessoas foram assistir cada concerto, isso é muito importante. Sim, é um dado, assim, mais ou menos fácil de ter, né? Sim. Basta a gente se organizar, e mesmo online dá para a gente fazer essa conta, né? Só ir ali olhar nas visualizações, dá para até ter um panorama de pessoas de que tipo de cidade, país participaram, né? Exato. No caso do presencial, você pode ter uma contagem de quantas cidades você foi, quantos eventos você participou. Pode estender essa análise de números, né? Mas é bom para você, inclusive, melhorar esses números, né? Sim, sim. De repente, você tem um esforço enorme para um público muito pequeno, então é hora de mudar a estratégia. É um sinal, é um indicador de que você precisa mudar a direção, né? Outras avaliações que eu listei aqui, por exemplo, ouvir opiniões de regentes, cantores e do público externo. É sempre ouvir essas opiniões, mesmo que elas possam não fazer sentido, né? Mas é bom ouvir. E muitas vezes eu peço opinião, na maioria das vezes, eu peço opinião de pessoas que não são do ramo. Né? Exatamente, público externo. E aí, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendo de música. Eu falei, mas então, a maioria do nosso público são pessoas que não são da área da música. Então, essa opinião é a mais importante para a gente, né? Exatamente. É a que mais vai surtir efeito, porque normalmente o músico, primeiro que muitas vezes a gente não consegue assistir concerto, a gente que é músico está sempre trabalhando, é difícil a gente assistir tudo que a gente gostaria. Então, o nosso concerto, muitas vezes, a maioria das pessoas é do público realmente que não é da área da música, e é esse público que é o nosso foco, né? Então, a gente precisa da opinião desse público mais do que tudo, né?
É uma maneira de construir esse público, né, e fidelizá-lo, né? É ouvir também, óbvio, né? E analisar a possibilidade de voos mais altos, né? De ter um pouquinho de ambição, assim, de evoluir. Sair da zona de conforto. Analisando o que você fez, você pode pensar em fazer algo ainda melhor ou maior, mais desafiador a cada ano, né? Isso é bom a gente colocar nas metas, ter o objetivo didático, né? Como formação de público, como, por exemplo, levar compositores consagrados para o público que ainda não conhece, ou levar um tipo de estilo de música para que o pessoal tome gosto, por exemplo, fazer um concerto só de música popular brasileira, para que aquela localidade se sinta atraída por aquele estilo, e depois, no segundo passo, você mescla um outro estilo. Enfim, ter um objetivo didático, tanto para o público quanto para os cantores, e às vezes até para a instituição no qual você está inserido. E aí um relatório anual com os números, e enfim, né, fotos, tudo que é possível. É bom ter um relatório, mesmo que você não precise prestar contas, mas você pode falar um pouquinho dele nas redes sociais. Sim. Você pode, inclusive, encaminhar uma matéria para os jornais. Sim. E no ano seguinte, já começa o ano dizendo, né? Os números, os resultados do ano anterior, porque normalmente você está começando, então você não tem ainda muito para falar sobre o ano que você está começando, então você busca o que você fez no ano anterior, né? E vai ficar também um material histórico guardado, né? Aquele relatório vai ser visto daqui a 20, 30 anos, né? E vai ficar com um material legal, histórico, né? Então, fazendo um resumo aqui, é a busca do perfil que você quer para o grupo. Aí você vai atrás do repertório que realiza aquele perfil, monta uma programação, né, que aproveite esse repertório, mas que fique colorido, né, que fique interessante para todo mundo, para seu grupo, para o público. Formação de plateia, um dos centros da nossa profissão de regente deve ser a formação de plateia, porque sem ela a gente não teria grupos, né, não teria apresentações. E o foco também na mídia, para que todo mundo possa ficar sabendo e a gente possa crescer, né? Principalmente em meio a tantas outras atividades que exploram a mídia tão bem e tão mais profissionalmente do que nós, né? Então a gente tem que conseguir um espaço o melhor possível na mídia, porque a gente está com uma fatia pequena, talvez por inércia. Então vale a pena investir nesse item, né? Algumas dicas gerais: preocupar-se com a coerência da proposta artística e as possibilidades de seu grupo, bem como a relação com o público, né? Procurar uma coerência, né, no que você está fazendo. E aí demanda conversas, avaliações, enfim, né? Mas a coerência é muito boa para construir uma reputação, para construir uma imagem, para construir algo de qualidade, né? Construir também uma boa imagem através de um material gráfico, sim, seja físico ou online, bons textos e linguagem adequada ao seu propósito, né? Uma boa imagem que as pessoas vão ver lá no Facebook, no Instagram, enfim, no jornal. Fazer uma seleção boa das fotos, não vai mandar foto ruim para o jornal, sim, não vai mandar um texto com algum erro ou informações vagas. E ter aquilo à mão, né? Ter aquilo sempre fácil. Claro, esse material que a gente utiliza, que é um material bom, a partir do momento que a gente escolhe aquele material e pensa, olha, esse aqui eu vou utilizar para divulgar o trabalho do grupo, ter aquilo sempre fácil, porque chega aquele momento que você tem uma chance, muitas vezes, né, o seu trabalho vai ganhando aí alguns anos e vai tendo resultado, e muitas vezes aparece aquele jornalista assim, né, do nada, naquele momento que você está super apertado, tem uma foto do seu coro, vai sair uma matéria no jornal, você pode mandar o release, ou você vai para um concerto, você pode mandar o release do coro, pode mandar o currículo seu, isso tem que estar sempre atualizado e sempre à mão, para na hora H você tem que ficar atualizando o material, tem que ficar buscando onde está aquele currículo que você fez, não sei quando, aquela foto que eu gosto, e aí o computador está cheio de fotos, até você achar o material. Então, essa pastinha, tudo separado, atualizado, de qualidade, tem que estar sempre atualizado à mão para você ser rápido e ter isso tudo quanto você precisa, né?
Claro, e quando tem que montar um texto específico, você já aproveita o que tem, né? Isso, exato. E aí um parênteses, né? O bom é você valorizar o que você tem de melhor, as melhores fotos, e mesmo quando você vai escrever algo sobre o seu grupo, sobre o seu trabalho, valorize os melhores pontos. Sim. Né? Não cite um ponto assim, sem muito interesse, só por citar. Sim. Não, coloca lá as coisas melhores que o seu grupo já fez, ou que pretende fazer, enfim, né? Mas valorize os pontos positivos, porque é isso que vai dar visibilidade do seu trabalho. Né? Sim, as pessoas têm muita paciência de ler coisas grandes, né? São focadas em imagem, então coloque o que é de mais interessante. Produzir boas fotos, áudios e vídeos para divulgação na internet, é bom sempre ter uma boa foto ali, né? Tem grupos que não têm fotos, né? E agora, durante a pandemia, a única opção de foto talvez seja fazer o mosaico, né? Então, mas sempre tem uma foto ali boa, né? Não vai enviar foto ruim. Se não tiver, para ali e faça. Hoje em dia, com celular e internet, você faz chover, né? Então, não há desculpa mais para ter uma foto ruim. Então, faça uma foto bem enquadrada, num fundo bom, enfim, né? Assistir ou ter contato com outros projetos artísticos para ampliar os horizontes, considerando que seu trabalho pode ser original, inovador, ou também aproveitar e adaptar ideias pré-existentes, né? Eu acho que tudo é válido, você assistir outros trabalhos é muito importante. Conversar com pessoas que pensam diferente, que vão para outro lugar, você vai para o norte, eles vão para o sul, mas é bom que você conheça o que se está fazendo e o que já se fez anteriormente, né? Então, mente aberta, procurar exemplos aí e moldar o seu próprio caminho artístico. Aqui eu listo rapidamente assim, detalhes que influenciam na direção artística, né? Por exemplo, a estrutura, a equipe, a parte financeira, a quantidade de ensaios que você tem, vai delimitar o que você vai poder fazer. Escolha dos locais de ensaio, né? Escolhas sempre são fundamentais. Escolha do uniforme ou figurino vai interferir na visibilidade do grupo, na sua proposta artística. Escolha de eventos que você vai participar ou promover. Às vezes, sim, tem que negar algum evento que não faz parte do seu escopo artístico. Talvez você tenha que negar, né? Ou então você engloba e dá um jeito de amalgamar isso na sua agenda. Escolha de equipe, escolha de serviços, lidar com autoridades superiores a você que interferem no seu trabalho, de alguma forma, lidar com sugestões, pedidos, costumes, convites, que às vezes podem estar em desacordo com o que você quer artisticamente. Isso é muito comum, né? Mas é bom que a gente lide, e como a gente consegue lidar com isso, vai dizer melhor assim onde é que a gente vai chegar. Então é bom a gente lidar bem com isso, né, e achar as melhores soluções. Aqui tem um erro de português. Criar espaço no meio de comunicação é o que a gente acabou de falar. Controle sobre os materiais, fotos, linguagem, responsabilidade pela falta ou sucesso de público, né? A direção artística tem uma responsabilidade direta nisso. Se tem público, também é responsabilidade. Se falta, é claro que sempre com uma parcela assim de engajamento de mídia, né? Então, mas a responsabilidade de construir o público é da direção artística também. Ter planos futuros, planejamento para 3 anos ou mais, planejamento geral, nem que seja, né? Coisas pontuais podem mudar, né? Mas um planejamento geral, onde é que eu quero chegar daqui a 3 anos? Eu quero estar cantando no festival na Europa aqui 3 anos, vou construir desde agora. Eu quero elevar meu nível do repertório, eu quero elevar o nível dos meus cantores, enfim, né? Busca de parceiros e recursos já entra numa área assim mais profissional, né, de que você precisa de recursos para crescer. Então, mas também tem editais, tem formas de você conseguir isso e vai influenciar na sua direção artística, né? Sim. E muito, talvez faça crescer muito se você tiver recursos aí, parceiros para interagir. Sim. E seria mais ou menos isso assim que eu preparei de forma bastante rápida, desculpa se eu falei demais,
mas uma área da regência coral que eu estou vendo que nos falta bastante e a gente precisa pensar sobre isso para ter um movimento coral mais qualificado, falando sempre de coros amadores, com estrutura simples e basicamente sem recursos financeiros, né? Ou com poucos recursos. Então, pensarmos sobre isso, eu acho que é uma ótima, principalmente agora nesse tempo que a gente está em casa, assim, dá para pensar bastante nisso, né? Sim. E quando voltarmos com a corda toda. Uma outra visão, né? Uma outra forma de trabalho, uma forma... até nós que já temos muitos anos de profissão, nós vamos voltar com uma outra pegada, quando a gente percebeu o quanto a internet influenciou no nosso trabalho, como vai ser a partir do momento que se possa voltar presencialmente. Eu acho que a gente vai ter um outro olhar para o nosso material, inclusive, que vai para a internet. Eu acho que a gente vai ter muito concerto transmitido pela internet, que antes nem sempre a gente fazia, acho que a gente vai passar a ter muito mais, porque agora a gente tem um público também na internet. A gente agradece imensamente aqui a sua presença e convidamos vocês para continuarem assistindo aí o Falando em Coro. Eu costumo dizer que não basta mais apenas fazer arte, é preciso defender a arte, né? Então, estou aqui na presença de um grande defensor do canto coral, defensor da arte, um ativista, que é o maestro Márcio Busato. Márcio, um abraço para você, para todos os seus coros, e que a gente continue aí firmes, né, e juntos durante essa pandemia, onde os regentes colaboraram tanto entre si, onde houve tanto corporativismo positivo, né? Então, obrigado pela sua disponibilidade, obrigada a você que está em casa assistindo, e a gente volta daqui uns dias com mais um Falando em Coro. Um abraço a todos, bom início e fim de tarde para vocês. Um grande abraço.
Música